Boa noite, queridos companheiros que nos assistem virtualmente, mas que também estão conosco aqui presencialmente. Hoje, terça-feira, dia 22 de agosto, nós estamos recebendo a nossa irmã Rosana Paixão. A Rosana é da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, da Associação Espírita Paulo de Tarso. E a Rosana hoje traz para gente o tema Deus pode. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. A companheira Vanessa vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Obrigada. Obrigada, Aline. Boa noite a todos, no virtual e no presencial. Obrigada, Rosana, pela disponibilidade. A mensagem é do Fonte Viva, mensagem 129. Guarda a paciência. Por que necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Está em Paulo, em Hebreus, na carta aos Hebreus. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou do golpe da crueldade, o parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo e a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização de nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Fazer a prece. Abertura. Obrigada, Senhor. Obrigada, nosso Criador, Deus, nosso Mestre e Guia Jesus Cristo, que é o verdadeiro exemplo da paciência, da resignação e da resiliência ante tudo o que foi jogado para Ele resolver. Que lembremos, então, da imagem do nosso Mestre nos seus últimos momentos, sendo injustiçado, caluniado, ferido, humilhado. E mesmo assim, ele nos perdoou. Que lembremos dessa imagem quando estivermos passando por esses momentos de expiações e de provas. Sejamos gratos pelos desafios e peçamos força quando nos sentimos fracos. Deus é todo amor e está conosco a todo momento. Basta que tenhamos fé. E certeza que a felicidade é o nosso caminho.
Tenhamos uma boa palestra, que aqui sim seja. Graças a Deus. Com você, Rosane. Pois não. Boa noite, queridos companheiros e companheiras. É um prazer estar novamente com vocês e falando hoje de uma mensagem que foi ditada pela patronesse, patrona aí da Casa Espírita de vocês, que é a nossa querida Meimei. Meimei, apenas para ressaltar, todos vocês já sabem, mas não custa ressaltar que Meimei, né, Irma de Castro Rocha, né, o que teve uma passagem rápida pela Terra, uma linda garota que faleceu aos 24 anos, deixando um esposo apaixonado e que permaneceu por algum tempo também movido pela saudade e pela depressão, até encontrar-se com Francisco Cândido Xavier. E ao encontrar com ele, Chico disse apenas isso: a sua Memei está querendo se comunicar com você, está com saudade de você. E você, essa que você tem uma foto na carteira, sem conhecê-lo. E a partir daquele momento, travaram uma amizade belíssima. E o Arnaldo Rocha, o esposo de Meimei, teve a oportunidade de estar com Chico, ser amigo e companheiro e trabalhador na seara espírita, inclusive auxiliando muito naquela obra, Instruções Psicofônicas e Mensagens do Além, Vozes do Além. Pois bem, esta mensagem é de Meimei. Meimei foi aquele nome carinhoso que esse esposo muito amado lhe ofertou depois da leitura de um romance que os dois leram quando enamorados, noivos, e de um romance escrito por um autor chinês, radicado nos Estados Unidos. E então eles é, deduziram, digamos assim, né, que a Meimei significaria para eles amor puro, noiva querida, amor puro, numa tradução livre que eles fizeram. Meimei faleceu de nefrite, era portadora de nefrite, e teve assim uma morte muito triste, muito dolorosa. Hoje, através da literatura espírita, nós sabemos que ela mora e toma conta de um lindo recanto, de um lindo castelo, onde estão várias crianças, né? Vários seres, espíritos, né? Infantis. E ela, então, com aquele carinho, ela não teve filhos, embora fosse o seu sonho, ela quis muito ter um filho, mas não teve oportunidade. E agora ela tem esse monte de gente cuidando para ela cuidar, essas crianças maravilhosas. Então a história de Meimei é muito bonita, muito tocante, e a gente apenas está registrando aqui, porque o nosso tempo é muito curto para fazer uma biografia, e lembrando também que ela teve várias reencarnações, inclusive é citado na doutrina espírita por André Luiz, numa das obras de André Luiz, que ela teria sido Blandina, uma personagem da obra Entre o Céu e a Terra. Bom, com essas considerações e o conhecimento que todos vocês já têm da nossa querida Meimei, eu vou ler a mensagem e sobre ela fazer algumas considerações. E é uma responsabilidade muito grande, porque a mensagem fala de Deus. E falar de Deus não é fácil, mas é muito bom, porque Deus, como diz João, é todo amor, tudo que pode ser traduzido no amor, este está em Deus. Deus contém todo o amor.
Então, a Meimei diz o seguinte na sua mensagem: Deus pode. Deixa eu voltar. Não fales, não posso, nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refugie em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas ao crime. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto. Entretanto, nem sempre atendes ao coração agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de compreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, asseveras de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Essa mensagem, ela está contida na obra Ideal Espírita, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e que são mensagens de vários espíritos. Então, é muito interessante esta mensagem, ela nos fala das vicissitudes da vida, das nossas aflições, e nos dá esse alento quando nada puder ser feito por nós, quando todas as esperanças já estiverem se esgotado, Deus pode e vai agir prontamente na nossa vida. Então, nós precisamos ter uma compreensão, ainda que mínima, de Deus para poder entender essa mensagem, porque muitas vezes a gente imagina que Deus não pode tanto assim, porque não resolveu os nossos problemas. Por que não? Então, a partir de uma reflexão que nós pretendemos fazer, nós vamos encontrar a resposta para estas indagações. E nós vamos começar dizendo que sempre todas as civilizações tinham um entendimento ancestral de um ser superior, de alguém que tivesse criado aquelas pessoas, aquela civilização naquele momento. Por quê? Porque entendiam que, de alguma maneira, não estavam ali por acaso. Assim, então, nasceram várias ideias, tanto da filosofia quanto depois, posteriormente, as religiões, tentando explicar a presença de Deus. De várias memórias, que a gente poderia citar muitas, em muitas civilizações diferentes, nós vamos nos ater aqui, em razão do tempo muito curto, nós vamos nos ater aqui no povo hebreu, naquela célebre passagem onde Jesus, aliás, onde Deus, segundo o Gênesis, né? Deus, a Gênesis, melhor dizendo, Deus ordena que Abraão leve o seu filho para um rochedo, para uma montanha, e o ofereça em sacrifício, em holocausto. E ele, então, certamente cheio de angústia,
cheio de dor, cheio de sofrimento, mas também cheio de fidelidade, na ideia de obediência, de confiança, de fé em Deus, a fé que superava toda aquela dor naquele momento, ele leva o seu garoto para o sacrifício. Só que nós sabemos que aquele sacrifício não se realizou. Por quê? Porque Deus, o mesmo Deus que determinou, teria impedido aquele ato. Então, é uma demonstração do poder de Deus. Deus pode, quer dizer, aquele povo já tinha essa compreensão. Da mesma forma que poderia vir uma grande dor através e que poderia até ser determinada, porque eles acreditavam assim, por Deus, da mesma forma, esse mesmo Deus, pelo seu amor, ele poderia resolver aquela situação, cancelar, excluir aquela situação. Então, a primeira compreensão que a gente ressalta sobre Deus é justamente essa. E ainda é muito ressaltado e ainda muito lembrado nos dias de hoje, porque é muito importante também, a presença naquela civilização daquele momento nos Salmos. Nós anotamos aqui o Salmo 46, que o povo tinha essa compreensão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É um versículo, né, do Salmo 46, o Salmo de Davi. Então, a compreensão daquela época é que havia um Deus. E esse Deus era como se fosse mesmo um homem, porém muito mais poderoso. É o que nós chamamos de antropomorfo, ou uma compreensão antropomórfica de Deus, ou seja, o Deus homem, o Deus que punia, o Deus que tinha as mesmas emoções do ser humano. Entretanto, esse mesmo Deus permitiu que viesse à Terra o seu filho, né? O nosso irmão, porque todos nós somos filhos de Deus também, hoje nós sabemos disso, mas permitiu e determinou, né, que Jesus viesse à Terra para que ampliasse, melhorasse essa compreensão, a partir dessa compreensão, melhorasse, desse aos povos uma nova compreensão do processo de evolução. Então, Jesus veio com essa missão e a cumpriu muito bem, né? Jesus veio para quê? Para ensinar, para nos ensinar o amor de Deus, que nós somos partes desse amor de Deus, que nós somos partes dessa criação, não somente uma criação à parte, mas Deus envolvido e nós mergulhados como criaturas, mas mergulhados no Criador. Então, tudo é o Criador e tudo é a criação. Tudo está mergulhado no amor de Deus. Então, Jesus, ele veio, né, com essa missão específica, e nós podemos ver, né, quando João narra no Evangelho, né, na questão 14 lá do Evangelho, segundo João, que Jesus, então, despedindo dos apóstolos, ele diz que rogaria ao Pai e ele enviaria um outro Consolador, a fim de que esse esteja sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará entre vós. João 14,16. Então, Jesus dá para aquele povo essa esperança, que nós iríamos sim compreender Deus. Nós iríamos, dentro da nossa limitação, não compreender de forma absoluta, porque como
nós somos limitados, nós fazemos parte de um planeta, de um pedaço do universo apenas, e Deus é o todo, nós não temos como compreender Deus na sua integralidade. Mas nós tivemos a oportunidade de ter Jesus, que prometeu que o Pai nos enviaria um, o Espírito de verdade, que nós sabemos que depois, posteriormente, ele veio como esse Espírito de verdade, liderando aquela equipe para estabelecer novos ditames de compreensão para a nossa humanidade através dessa doutrina tão libertadora que é o Espiritismo. E então, cumprindo esta promessa de Jesus, chegou até nós a doutrina dos Espíritos. E na questão primeira de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o nosso amado codificador, pergunta à espiritualidade, à equipe de verdade, que é Deus? Não mais quem é Deus, como era a concepção antiga até então. Deus visto como ser humano, mas que é Deus? E aí os espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele então prossegue perguntando, querendo saber mais, para nos legar este conhecimento. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? É a pergunta de número 4. E os espíritos venerandos respondem: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão responderá. Se nós somos criaturas, nós somos criados. Então, nós, nesse axioma, segundo ele, né, que se aplica a todas as ciências, não há efeito sem causa. Se nós somos efeito, temos de ter a causa. E a causa é exatamente o nosso Pai. Também nos dizem os Espíritos, o Livro dos Espíritos, na questão 13, Kardec perguntando: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? E eles responderam: do vosso ponto de vista, sim. Por que que eles responderam assim? Porque nós temos um ponto de vista ainda limitado, porque credes abranger tudo. Saberá, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações, ainda não pode exprimir. Então, eles respondem que, do ponto de vista nosso, ainda limitado, ou seja, Deus é muito mais do que eterno, imutável, infinito, imaterial, único, onipotente, soberanamente bom e justo. Esses são, sim, alguns dos seus atributos, mas nós ainda não temos condições de ter uma noção exata de Deus. Por quê? Porque nós somos relativos e o relativo não pode entender o absoluto. E Deus sendo absoluto e nós sendo relativo, falta-nos sentido, falta-nos compreensão, falta-nos ainda evolução para compreender a natureza completa e íntima de Deus. Mas a doutrina espírita, então, já nos esclarece muito e caminha muito nessa concepção de que Deus
é a causa e não quem. É, não é mais o homem, é, na linguagem de Jesus, é o Pai. E esse Pai é todo bondade, é todo compaixão, é todo misericórdia, além de ser onipotente, onisciente, onipresente, né? E os demais atributos que nós já mencionamos. Sendo assim, evidentemente que esta força universal, essa causa primária de todas as coisas, nos conhece porque nos criou. Conhece-nos antes mesmo que nós existíssemos. E, por causa disso, ele sabe de todas as circunstâncias da nossa vida. Então, por isso é que Meimei nos fala que quando nós estivermos nas situações limites da vida, Deus pode. Ou seja, Deus pode te entender. Ela não está dizendo que Deus vai resolver os seus problemas, porque muitas vezes, e na maior parte deles, ele não pode resolver, não porque ele não tenha poder para isso, mas porque a nossa história, na nossa história, não seria o melhor para nós, nem o mais adequado. Então, Deus não nos dá aquilo que nós ou não temos merecimento para adquirir ainda, ou que nos seria prejudicial na nossa caminhada. Por quê? Porque ele nos conhece. Ele, como nosso pai, faz o mesmo papel de que o nosso pai aqui na terra. Quando a gente pede ao pai um telefone e ele não nos dá, muitas vezes nós ficamos até irritados com ele. Mas o pai sabe por que naquele momento nós não temos condição de ter aquele telefone. E muitas vezes ele nos nega aquele fato e nós ficamos aborrecidos. Por quê? Porque, tal qual uma criança, nós também somos criança nascendo da evolução. O ser humano ainda é muito infantil. Nós, por mais que tenhamos desenvolvido no aspecto cultural, tecnológico, nós não desenvolvemos ainda adequadamente as questões espirituais, as questões morais. Então, nós ainda somos infantilizados, imediatistas, nós queremos tudo para agora, para ontem. O aqui e o agora nós entendemos completamente diferente do que poderia ser compreendido em verdade. Nós entendemos que agora nós temos direito a tudo. Não temos. Ainda não, muitas vezes. Muitas vezes, sim, nós alcançamos. E quantas histórias, quantas maravilhas acontecem de que a gente já havia perdido a esperança e a força de Deus resolveu. Mas muitas vezes não foi naquele momento que nós pensamos, foi em outro momento. E muitas vezes a nossa insistência faz com que nós possamos dar passos absolutamente equivocados na nossa vida. Eu me lembrei aqui agora, no momento, de uma historiazinha de um adolescente, de um rapaz que completou 18 anos e que pediu ao pai que lhe desse um carro, um automóvel. E porque se tratava de uma família afortunada. E o pai, então, disse que não daria, porque ele não era a hora, ele achava que ele ainda estava muito jovem, que não seria o momento. Então, ele simplesmente disse, não, mas eu não pretendo, eu estou pedindo o senhor, mas eu já tenho dinheiro para comprar o meu tombo. Como assim? Diz o pai. Meu avô me deu. O avô também, né? A família toda possuía muitos bens. E aí, o pai ficou sem argumento e o rapaz comprou o carro e naqueles poucos dias depois morreu no acidente com o carro. Então, nem sempre aquilo que nós estamos pedindo, insistindo, querendo para agora
é realmente o melhor para nós. É claro que a gente está dizendo no caso daquele rapaz, mas com certeza também, em termos relativos, era com certeza a melhor opção para o seu espírito, né? A desencarnação. Mas é para apenas para mostrar que nem sempre a gente sabe pedir ou pede ao Pai nos momentos adequados. Muitas vezes, a situação que nós estamos passando e que nós temos como de aflição, de desespero, de tormentas, de tempestade, muitas vezes são absolutamente necessárias para o nosso progresso. Eu me recordo aqui de outro caso também interessante inclusive esse caso eu ouvi numa palestra, assistindo uma palestra de um pastor, ele dizendo que ele é de família, sempre foi, nasceu numa família, né, batista, me parece, e aprendeu a tocar instrumentos, muito jovem, muito novo, criança, e tocava. E aí ele teve um sonho de ser um músico profissional. Ele, então, decidiu, foi trabalhar no estúdio de gravação de uma empresa que fazia gravações com grandes artistas, com grandes músicos. E lá, um dia, ele, então, gravando com uma daquelas celebridades musicais, aquele homem contou para ele a sua vida e contou para ele como era a vida de um músico. Então ele diz assim, nossa, ele, segundo ele era jovem, né? Tinha 18, 19 anos. Então ele falou, nossa, mas a vida do músico é assim, noites sem dormir, muitos problemas no casamento, problemas com a família, situação financeira desequilibrada. Não é isso que eu quero. Eu pensei que eu queria isso. E ele narra, né, que quantas vezes ele chorava, brigava com o pai, brigava até com Deus, porque ele não estava conseguindo aquele objetivo de ser um músico. Mas aí diz ele que compreendeu que ele não era um músico de talento, ele era um músico, sabe, normal. Ele não tinha os requisitos para ser aquele profissional que iria se destacar no campo da música. Aí ele conclui dizendo assim, que ele então toca em casa, toca para a família, nos dias de eventos na igreja, e fica feliz, porque ele tem tudo que aquela celebridade não tinha e que estava naquele momento sofrendo por não ter, e que ele tinha tudo, e além do mais, podia tocar. Então, Deus pode sim fazer na nossa vida, inclusive o que nós não queríamos naquele momento que fosse feito. Ou seja, muitas vezes de que continuarmos com as nossas dificuldades, mas Deus pode sim resolver, Deus pode enviar os espíritos, a espiritualidade, o nosso anjo da guarda, para nos dar conselhos, para nos auxiliar realmente a resolver determinadas situações quando é permitido. Quantas vezes somos ajudados pela espiritualidade amiga? Quantas vezes nós mesmos sentimos os livramentos que nós recebemos? Às vezes em dificuldades, em situações extremas, nós, com uma oração, a gente, só da gente acalmar o coração, já é um grande passo para que as questões que nós estamos passando sejam resolvidas. Então, nós lembramos aqui daquele caso antigo, né, contado, de Francisco de Assis, em que ele saiu com outro companheiro, um monge também, e foram visitar um determinado mosteiro. E então, quando eles, aí no meio do caminho, eles foram colhidos por uma tempestade de gelo, de neve, uma coisa muito forte. E eles conseguiram mesmo assim chegar até aquele mosteiro, os dois encharcados, com muita dificuldade. E eles então bateram a porta
tinha uma janelinha, bateram na janelinha, e o mongezinho sai lá para atender. E aí ele se identifica. Olha, eu sou Francisco, sou monge também, mas o irmão não acreditou. Não, de forma nenhuma, não vou abrir, vocês são assaltantes, vocês não podem entrar aqui. E bateu a porta, a janelinha, né, neles. E eles ficaram os dois ali, sem saber o que fazer. Então, ele disse para o seu amigo: tudo que nós podíamos fazer, que estava ao nosso alcance, nós fizemos. Agora, nós literalmente estamos nas mãos de Deus. E narra-nos o episódio que realmente eles tiveram a solução, depois, né, de algumas horas, talvez, tiveram a solução, puderam entrar no mosteiro e ali serem acolhidos. Mas naquele momento, só podiam contar realmente com Deus. E foi o que eles fizeram. Foram orar, foram rezar, pedir ao Pai. Alcançaram pela bondade, pelo amor de Deus. Então, por quê? É porque Paulo de Tarso compreendeu isso, que Deus vive em nós, está em nós. Nós nos movimentamos no amor de Deus. E no amor de Deus, nós existimos. Então, tudo que acontece na nossa vida, tudo que nos acontecer, e é essa compreensão, assim, digamos, mais elevada que nós podemos ter, é exatamente compreender que nada na nossa vida é para o nosso mal. Tudo na nossa vida é para o nosso bem. Ou seja, Deus pode nos tirar, sim, pode nos tirar da angústia, Ele pode nos tirar das aflições. Como? Através das outras criaturas. Porque Deus age em nós e para nós e em nosso favor através do outro. Como? Age também no outro, nos utilizando. Por isso é que nós somos instrumentos de evolução uns dos outros. Neste momento, eu me lembro ainda de um episódio também narrado no Antigo Testamento, que é a história de Jó, que todos nós conhecemos, que Jó era um homem rico, tinha vários filhos, e de um momento para outro, né, através, né, de uma negociação, digamos assim, entre aspas, né, entre o bem e o mal, entre Deus e o mal, foi permitido que Jó perdesse tudo. E ele perdeu tudo. Os filhos morreram, perdeu os rebanhos, perdeu o dinheiro, adoeceu e ficou num estado deplorável. Nesse estado deplorável em que ele se encontrava, certa vez os amigos o visitaram. E então eles, com pena dele, né, foram vê-lo e conversaram com ele. E aí começaram a atribuir aquela situação dele que não passava, porque foram vários anos, né, com muita dificuldade. Quem leu o livro de Jó, né, e é uma leitura muito interessante, porque ali a gente tem várias lições, a gente compreende que foram vários, muito tempo. Então eles começam a acusar o Jó, né? Mas isso está acontecendo com você porque você não obedeceu fielmente a Deus. Começaram a arranjar justificativas para que aquilo estivesse acontecendo com ele. E essas justificativas eram todas imputadas no sentido de, não de consolar a Jó, mas no sentido de atribuir a ele a responsabilidade pelo que estava lhe acontecendo. E ele, então, ficou pior, né? Porque já todo debilitado, sem patrimônio, sem os filhos, muito do adoecido. Então, eu imagino a tristeza desse homem. Então, o que ele fez? Ao invés de maldizer aqueles amigos, ao invés
de jogar pedra, entre aspas, neles, ele então orou por eles. E o fato dele ter orado pelos seus amigos, que não o compreenderam, que atribuíram a ele várias situações delicadas, que atribuíram a ele a responsabilidade pela sua própria desgraça, então ele orou por eles. E aí narra-nos o episódio, né, do Antigo Testamento, a história de Jó, o seguinte: e o Senhor o tirou, virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo o que antes ele possuía. E assim abençoou o Senhor o último estado dele, que de Jó, o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ou seja, Deus, né, compadeceu-se de Jó e, quer dizer, Deus mostrou para todos nós que, através da atitude dele de compreender os amigos, ele então havia resgatado todo aquele sofrimento que ele estava passando. É uma grande lição para todos nós. Por quê? Porque nos ensina a ter paciência, tanto que existe a expressão paciência de Jó, e que Memei nos fala, é perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. A história de Jó nos leva a ter paciência e nos leva a entender que somente através das nossas ações no bem, no amor ao próximo, é que nós somos atendidos nas nossas aflições. E que Deus pode sim resolver, pode anular, pode nos tirar de qualquer situação desagradável, desafiadora. Mas cabe a nós também o nosso papel de contribuirmos com o Criador para que todos os processos de dificuldade na nossa vida possam ser resolvidos. Aqueles que nós já tivermos condição de resolvê-los aqui nessa encarnação. Então, Deus é principalmente e, sobretudo, esse amor que nos cobre, que nos torna muito mais próximos uns dos outros. A compreensão da bondade de Deus é que nos faz prosseguir buscando trilhar pelos caminhos da vitória em busca das conquistas das virtudes. Somente através de conquistarmos as virtudes é que nós poderemos chegar a patamares mais elevados na nossa evolução. Por quê? Porque Deus tem para nós, cada um de nós, tem um plano, e o plano de Deus é muito mais perfeito do que nós próprios imaginamos. Então, nessa perspectiva, nós tenhamos confiança, como nos diz a Meimei, Deus pode e sempre, para sempre, vai poder nos dar esse amor e nos dar essa condição de nos sentirmos verdadeiramente filhos de Deus, filhos do Criador. Então, as nossas singelas considerações são essas. Nós já extrapolamos um pouquinho o tempo. Obrigada, Rosana. Você poderia fazer uma breve prece para nós finalizarmos? Obrigada. Posso. Inclusive, eu tinha planejado de trazer
para vocês a prece em forma de uma música que é de Santa Teresa d'Ávila. Não sei se daria tempo, 2 minutinhos. Infelizmente, o que Não, né? acontece? A gente tem Então, eu vou a fazer gente tem um estudo, a gente ainda tem o momento do passe, e logo após a gente vai para o estudo. Então, a gente realmente já está com o tempo bem contadinho, tá então, bom? Mas com então, certeza fica para a próxima. com Obrigada. certeza. Então, Deus, nosso Pai, Jesus Divino Mestre, que a tua bondade, Senhor, se estenda sobre todos nós, que a tua paz nos alcance, alcance a todos nesta noite, alcance também a todos aqueles que se sentem excluídos, a todos aqueles que sentem tristeza, dor, depressão, a todos aqueles que estão neste momento lamentando, aqueles que estão se sentindo injustiçados, insatisfeitos. Ó Divino Mestre, ampara com a luz de tua paz a todos esses corações e ampara, Jesus, a todas as crianças, a todo o nosso planeta. Jesus, querido Mestre, dai-nos o teu abraço de paz, de alegria, dai-nos, Senhor, a esperança de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, a partir da construção que nós ajudarmos o Senhor a fazer. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada ao Pai Celestial. Muito obrigada à espiritualidade amiga. Muito obrigada aos amigos. Graças a Deus.